Caríssimos irmãos e irmãs, cada semana que nós vamos avançando na leitura do Evangelho de Lucas, todos vocês já perceberam que os temas dos evangelhos, eles vão se conectando uns com os outros. Há uma semana atrás, nós estávamos lendo uma passagem que tocava precisamente essa realidade que nós estamos contemplando hoje, né? O homem rico que tinha um administrador, que ele confia a administração dos seus bens a um homem que ele estava fazendo mau uso, esbanjando daquilo ali. Depois chega a prestação de contas e aquele homem foi elogiado pelo patrão porque ele conseguiu ser esperto o suficiente de abrir mão de algum lucro momentâneo para garantir o seu futuro. Hoje, o Evangelho, ele continua nessa reflexão sobre a nossa relação com os bens materiais. Mas agora, a partir de uma parábola que Cristo nos conta, uma parábola famosíssima, mas profundamente tocante, né? A parábola do rico e do pobre Lázaro. É interessante como Jesus ele apresenta essa situação toda, né? Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. É interessante que esse rico ele não é mencionado o seu nome. Nós não sabemos o nome dele. Parece que os seus bens materiais e a maneira como ele lidava com eles acabaram substituindo a sua própria personalidade. Acabaram sendo aquilo que realmente caracterizava aquele homem, né? Por isso que o seu nome não é mencionado, nem sequer sabemos como ele se chamava. Mas havia também, na porta daquele rico, um pobre chamado Lázaro. Deus ele sabia o nome dele, né? Concretamente. Uma pessoa de fato concreta, né? Não uma abstração. Cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. A narração vai adiantando-se, em que vai mostrando que o pobre Lázaro, ele queria as migalhas da mesa do rico que caíam tal, mas nem isso lhe era dada. Os cachorros iam ao encontro do pobre Lázaro, que vivia cheio de feridas, lamber-lhes as feridas, até que chegou um momento em que esse pobre morreu, foi para o céu, mas coincidentemente aquele rico também morreu e foi condenado, né? O que acontece no Evangelho de hoje é isso aqui. Então vamos dar agora um passo para a gente interpretar bem esse Evangelho e tirar ensinamentos para a nossa vida. O primeiro ponto, caros irmãos, que é preciso insistir, eu venho fazendo isso ao longo dessas semanas, que o rico que foi condenado, ele não foi condenado pelo fato de ser rico. Não é pelo fato dele ter bens materiais que essa foi a causa da sua condenação. A causa da condenação está justamente no fato de que aquele rico, veja que interessante, aquele rico, ele sabia o nome de Lázaro, ele sabia quem Lázaro era. Em especial porque Lázaro morava ali na sua porta, bem dizer, né? Quando estava condenado, o rico vê Lázaro lá em cima e pede a Lázaro para molhar um pouquinho a ponta do dedo para refrescar um pouco aquele calor. Ou seja, a causa da condenação daquele rico, se a gente agora vê que ele conhecia Lázaro, conhecia todo o sofrimento daquele homem, é precisamente a indiferença que ele tinha para com aquele rapaz. Não era o fato dele ser rico, não. O que foi a causa da condenação desse homem era o fato dele ver Lázaro na sua porta, ver a necessidade que ele tinha, ver o sofrimento daquele homem, saber que ele poderia fazer qualquer coisa, ainda que seja mínima, para aliviar um pouco aquele sofrimento, mas no fundo, ele se preocupava tão somente em esbanjar. Assim começa o Evangelho. Havia um homem rico que se vestia de roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Esse era o estilo de vida daquele homem, né? E bem ao lado seu estava um homem que não tinha o mínimo necessário para sobreviver. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender desse Evangelho, né? A causa da condenação não são as riquezas, mas a maneira obsessiva com que ele se relaciona com elas, a ponto de negar a ajuda, a caridade àquela pessoa que se apresenta diante de si. Muita gente, ao interpretar esse Evangelho, começa a olhar para si e ver
nossa, eu não faço nenhuma caridade, né? De fato, é com essa intenção que nós lemos esse evangelho na Santa Missa, fazer-nos acordar para algo que nós somos chamados, sim, pelo próprio Deus a exercer, mas que muitas e muitas vezes, por uma série de desculpas que a gente vai dando para si mesmo, nós não exercemos, né? Essa passagem, ela está diretamente conectada com aquele texto do capítulo 25 de São Mateus, aquela cena do juízo final, em que Cristo, ele retrata o juízo precisamente a partir da maneira como nós praticamos o Evangelho. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me cobriste. Mas, Senhor, quando foi que fizemos isso para ti? Quando foi que estavas nu, com fome e com sede, e fizemos essa caridade para contigo? Todas as vezes que fizestes isso ao menor dos pequeninos, o menor dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Enxergando esse ponto, caros irmãos, a gente conclui que, no fundo, a caridade que nós fazemos, ela é muito mais útil para nós que a fazemos do que para quem recebe. Esse aqui deve ser um primeiro motivo para a gente mover-se a fazer caridade, né? Porque qual é a principal desculpa que nos impede a ajudar aquela pessoa ali que está na rua? Ele vai comprar droga com isso aqui, não vou nem ajudar. De fato, pode ser uma boa intenção preservá-lo desse mal aqui, que seria ele se encaminhar por esse rumo, né? Mas vejamos, em primeiro lugar, aquela caridade seria boa para mim porque eu estaria me desapegando daquele bem material. Estaria fazendo, de fato, um ato bom com aquele bem material que para mim poderia ser ocasião de queda. Mas o motivo que eu estou negando aquela ajuda, no fundo, em si mesmo já é um pecado. É um juízo temerário. Eu estou atribuindo a atitude àquele irmão de que ele iria fazer mau uso disso simplesmente para pecar. Ou seja, um duplo pecado, simplesmente no fato de não ajudá-lo. O evangelho continua. O que é que acontece com Lázaro lá no céu e esse rico sem nome no inferno? Ele pede, veja que interessante, pede a Abraão que permita que Lázaro volte a viver para avisar aos seus irmãos, ele tinha 5 irmãos, para mudar de vida. Senhor, faz com que Lázaro vá até a minha casa, para que então ele alerte os meus irmãos para que eles não venham para o meu lugar. Qual é a resposta de Abraão? Eles têm Moisés e os profetas. A Sagrada Escritura fala para eles como deve ser a sua vida. Nós temos o Evangelho, nós temos a palavra de Jesus que nos impele a viver conforme os seus desígnios, nos impele a fazer o bem. Se ressuscitasse um morto, como diz o Evangelho, se nós não queremos crer, caros irmãos, não importa os sinais que Deus manifeste para nós, nós não iríamos mudar de vida se nós não queremos, né? No fundo, aquele rico, ele estava justificando a sua condenação pelo fato dele não ter percebido, não ter notado o que é que Deus pedia dele. Se ele tivesse visto um homem ressuscitar dos mortos, um anjo descer até mim para dizer, olha, viva assim, mesmo eu tendo escutado diariamente nos santos evangelhos, nos profetas, eu não iria mudar de vida. Porque Deus ele já tinha dado um sinal para aquele homem. Que sinal era esse? O pobre que estava diante de si. O fato de nós percebermos que há alguém diante de nós e que nós podemos ajudá-lo, de alguma maneira que seja, já é um sinal do que é que Deus espera de cada um de nós. Então, não podemos justificar a nossa frieza, a nossa indiferença para com os demais, simplesmente pelo fato de não sabermos o que é que deveríamos ter feito, né? Não, o Senhor já nos disse. O próprio fato de estarmos aqui na Santa Missa, escutando esse Evangelho, já é um grande sinal sobre como nós devemos viver. E, sendo bem sincero, a caridade que Cristo nos pede, com essa clareza aqui, não é uma caridade de palavras apenas, né? Não é uma caridade de boas intenções. Não é nem mesmo uma caridade de revolta contra as injustiças sociais que nós vemos por aí. Eu sou a favor da justiça social, eu sou contra isso aqui, sou contra a opressão. Beleza, o que é que você faz concretamente? Às vezes as pessoas não conseguem atravessar o patamar, né? Aquele muro da indignação contra o sistema opressor, capitalista, disso, aquilo, que oprime as pessoas. Beleza,
mas o que é que você faz concretamente contra aquela pessoa que está ali diante de si? É sobre isso que nós seremos julgados, né? O bem que eu deixo de fazer, aquele bem que eu reconheço como um dever diante de mim. Jesus, ele se apresenta precisamente no meu próximo, naquela pessoa que está ali diante de mim. E quantas pessoas se preocupam tão somente com aquilo que ocorre do outro lado do mundo, que são coisas dignas de preocupação. A guerra em Gaza, as situações daquelas crianças que estão indo lá, sofrendo aqueles horrores, que estão passando fome. Mas, concretamente, o que é que você pode fazer por aquilo a não ser rezar? Então, Cristo, ele pede muito mais do que isso. Ele pede atitudes concretas de cada um de nós, né? E essa atitude concreta, a igreja mesmo nos ensina como é que nós podemos começar, né? Dar o primeiro passo. Se vocês forem em casa e no Google digitar assim, obras de misericórdia, vai aparecer uma lista de coisas e atitudes que é exatamente pôr esse evangelho em prática. Dar comida a quem tem fome, dar bebida a quem tem sede, vestir os nus, visitar um doente. Quantas e quantas pessoas estão na nossa própria família, o nosso parente idoso, aquele nosso primo, tio que está ali doente, completamente abandonado, e nós procuramos, quero servir a Deus, quero fazer isso, quero mudar o mundo. Comece olhando precisamente para o sinal que Deus coloca na tua própria vida. Aquele rico, se ele percebesse esse sinal de Deus, o pobre Lázaro, que estava ali, precisamente para ser ocasião de salvação para ele, ele não teria terminado onde acabou chegando. Nós não precisamos de sinais, de milagres, para saber o que é que Deus espera de nós. Basta simplesmente escutar a sua palavra. Se não escutamos nem Moisés, nem os profetas, nem o próprio Cristo, diz Abraão, aquele homem, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. É preciso sair dessa Santa Missa desejosos de traduzir na nossa vida aquilo que nós escutamos. O Evangelho, o amor que Cristo nos pede, ele se materializa concretamente através das nossas obras. É através do amor ao próximo que nós manifestamos a nossa fé em Deus. O resumo da lei, segundo Jesus Cristo, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, né? O amor a Deus, caros irmãos, sobre todas as coisas, ele se manifesta sempre que nós amamos o próximo. O amor a Deus vem sempre em primeiro, mas na ordem da execução, eu amo a Deus, em especial, amando o meu próximo. Então, sendo conscientes dessa missão que Deus espera de cada um de nós, do bem que nós podemos fazer aos outros, nós não podemos viver a vida desse homem rico, que acaba deixando com que suas riquezas ocupem o seu coração e propriamente quem ele era. E passemos a olhar para os muitos e muitos Lázaros que estão diante de nós, ao nosso lado, na nossa própria casa e que muitas vezes passam despercebidos. É para com eles que nosso Senhor espera a nossa ajuda, o nosso amor primeiro. E é para a relação que tivermos com eles que nós seremos julgados no dia do nosso juízo. Peçamos a intercessão da Virgem Maria para que possamos sempre perceber o bem que podemos fazer e traduzir em gestos concretos e de amor a fé que nós temos em nosso coração. Louvado